Olá pessoal, vamos iniciar agora uma aula sobre expressões numéricas. Então, as expressões numéricas representam um tipo de operação na matemática em que você encontra várias operações ao mesmo tempo. Então, são diversos problemas em que você vai precisar resolver essas operações seguindo uma ordem de resolução. Ou seja, primeiro você faz uma, depois faz a outra. Já que você vai ter várias operações, é preciso você saber qual operação você faz primeiro. Por exemplo, se você tiver 3 mais 5 vezes 2, isso aqui é uma expressão numérica, porque nós temos aqui duas operações, a adição e também a multiplicação, certo? Então, uma expressão numérica é um cálculo em que aparece mais de uma operação, certo? Pode ser adição, multiplicação, divisão. Aqui nós vamos ver operações com as quatro operações básicas, né? As expressões com quatro operações básicas. Adição, multiplicação, poderia ter, continuando aqui, menos 5 dividido por 5, certo? Então a gente vai ver essas expressões com as quatro operações básicas e, posteriormente, as demais operações, certo? Mas o que é importante a gente entender agora é como que se resolve essa expressão aqui, né? Você tem aqui quatro operações, você deve seguir uma ordem para chegar no resultado, certo? Então, para ilustrar esse conteúdo, a gente vai ter aqui esse problema, bem simples, né? Mas o ideal é que a gente aprenda a resolver essas expressões de uma forma mais abstrata, né? Então, as expressões numéricas, elas não têm um sentido muito prático. Então, vocês vão perceber que esse problema aqui é muito simples, né? A gente pode resolver até ele pelo cálculo mental, mas o importante é a gente entender como é que se resolve a expressão, certo? E a expressão é importante porque vai nos ajudar em cálculos futuros. Então, esse exemplo aqui. Pedro comprou um livro por 15 reais e 3 lápis por 2 reais cada um. Qual o valor que ele pagará? Certo? Então, para chegar no resultado, nós vamos inicialmente pegar os dados, né? Então, aqui nós temos um livro que custou 15 reais. Vamos escrever aqui, né? Traduzir o problema para a linguagem matemática. E 3 lápis que custaram 2 reais. Então, esses são os valores que aparecem no problema, certo? Então, um livro custou 15 e 3 lápis custaram 2, certo? Aí aqui, para chegar no resultado, nós vamos ter que colocar quantas vezes esses valores aparecem. Então, o livro aparece uma vez, né? Então, você vai fazer 1 vezes 15, certo? Ou então pode colocar só o 15 mesmo, né? Mas, ele comprou mais. Além do livro, ele comprou 3 lápis, né? Então, esse valor aqui de 2 vai ser multiplicado por 3, certo? Então, aqui a gente tem nossa expressão numérica que traduz esse problema, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Você precisa saber se faz primeiro a multiplicação ou a adição, certo? Tem gente que faz essa conta aqui primeiro, achando que é a mais simples, mas você vai ver que o resultado vai dar diferente, certo? Porque esse 3 aqui, ele é a quantidade de lápis. Então, ele não deve ser somado ao 15, que é o valor do livro, tá certo? Então, por isso que nessas expressões, a gente segue a seguinte ordem, né? Primeiro, você faz a multiplicação e depois a adição, certo? Então, essa é a ordem que a gente vai seguir aqui. Em todo estudo de expressões numéricas, a gente tem que seguir essa ordem, certo? Então, aqui eu vou fazer 1 vezes 15 e 3 vezes 2, certo? Então, 1 vezes 15 dá quanto?
15. Né? É só repetir aqui embaixo. Eu repito esse sinal de mais, que eu não vou fazer essa operação. Mais. E agora eu preciso de 3 vezes 2. 3 vezes 2, quanto é? Geralmente os cálculos são pequenos, né? Então dá 6. Aí agora sim você faz a adição, né? Quanto é que dá isso aqui? 21. Né? Estou colocando aqui essa chave deitada para você ver que é o resultado. Então as expressões do método têm muito essa cara, né? Que elas começam com uma conta aparentemente complicada, e depois você vai resolvendo passo a passo até chegar no único resultado. Certo? Então esse é um exemplo simples, né? Que dá para a gente entender como é que funciona essa ordem aqui de resolução. Certo? Primeiro a multiplicação e depois a adição. A adição fica por último, certo? Mais um exemplo para a gente entender melhor como é que funciona. Vamos colocar agora com uma expressão com as 4 operações, certo? Vou apagar isso aqui para a gente fazer outro, para a gente ter uma ideia melhor. Então vamos ver aqui o segundo exemplo, que tem todas as operações. 10 mais 2 vezes 3 menos 4 dividido por 2. Pronto. Então, esse é o tipo de exemplo que a gente vai encontrar em algumas avaliações, certo? Nós temos aqui a adição, multiplicação e divisão, certo? Seguindo aquela ordem, nós vamos fazer qual primeiro? Nós não podemos fazer essa adição, mas podemos fazer essa multiplicação aqui, certo? A gente não pode fazer essa subtração, mas podemos fazer essa divisão aqui, ok? Porque, relembrando a ordem, primeiro, multiplicação, segundo, adição. Certo? Aqui a gente tem uma divisão. Como a divisão é inversa da multiplicação, eu posso fazer uma ou outra, certo? Então também vale para a divisão. Ela deve ser resolvida antes da adição. Aqui nós temos uma subtração. A subtração é a inversa da adição, então ela também tem o mesmo grau de importância na resolução. Tá bom? Então essa aqui é a sequência que vocês devem resolver no caso das 4 operações. Certo? Primeiro, multiplicação e divisão, geralmente na ordem em que elas aparecem, e depois adição e subtração. Então vamos resolver aqui, né? Eu vou fazer essa conta, 2 vezes 3 dá 6, certo? Se eu não quiser fazer essa aqui, eu posso repetir e fazer depois, né? Mas eu vou fazer logo, tá? Para não ficar tão grande. Então, 4 dividido por 2, se você tiver dificuldade aqui, é só somar o 2 até chegar no 4, né? Dá 2 vezes. 2 mais 2, 4, então dá 2. Né? 2 vezes 2. E o que eu não fiz nada, gente, eu vou repetir, tá certo? Então, vamos lá. Desce aqui 10. Qual vai ser o sinal que vai ligar esses dois números aqui? O mais. Né? Eu não fiz nada com ele. Qual vai ser o sinal que vai ficar aqui no meio? O menos. Certo? Pronto. Aí aqui eu fiquei, minha expressão era essa, eu fiquei só com a adição e subtração. Aí eu posso fazer uma ou outra, certo? Tem casos que você não pode fazer a subtração, esse aqui você pode, porque o 6 é maior do que o 2. 6 menos 2, 4. Ou então você pode fazer aqui no começo, né? Geralmente a gente faz pelo primeiro que aparece, certo? Então aqui eu vou fazer nessa ordem mesmo, vai ficar mais fácil. 10 mais 6 dá 16. Se eu quiser fazer isso aqui também, eu poderia fazer, né? Subtrair o 2, mas eu vou descê-lo aqui para ficar claro, né? Então eu vou descer o 2. Então, essa expressão, aparentemente complicada, né? Muita gente acha complicada essa forma, mas eu vou fazer. Ela se torna isso aqui, quando você vai eliminando as operações segundo essa ordem. Então, quanto é 16 menos 2? 14. Certo? Então, a partir de agora é só fazer mais exemplos e expressões numéricas se resumem basicamente a isso. Um abraço, pessoal.